Abra sua Bíblia. Evangelho segundo Marcos escreveu, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 35. Evangelho segundo Marcos escreveu, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21, Marcos 5, 21. Volta um pouquinho aí, a partir do 21. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Marcos é facinho, né? Os evangelhos, né? É facinho. Amém. Assim está a minha versão. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o numa grande multidão que o apertava. Versículo 35. Agora sim, 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, disse a Jairo: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te peço, Senhor, esta noite, fala conosco, Pai, por mais uma vez. Que eu seja, Senhor, apenas um instrumento, que seja a tua voz, que seja o teu Espírito Santo, Pai, a falar com a tua igreja. Que da mesma forma que o Senhor ministrou ao meu coração, que haja, Senhor, coração, alma, espírito, Pai, pronto para receber esta palavra. E que tudo, Pai, seja para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Diga amém. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido. No meio desse texto, ainda nós temos a mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas hoje eu quero me atentar a esse trecho e que nós lemos, que fala sobre a filha de Jairo. O capítulo de número 5 desse Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar essa triste história de Jairo. Jairo, um líder da sinagoga. Jairo, alguém importante, mas que naquele momento ele se vê desesperado, porque a sua filha estava doente. A sua filha havia adoecido gravemente. Nós, com os nossos filhos, nós nos desesperamos por qualquer choro, por qualquer coisa que eles já venham reclamando, nós ficamos já desesperados. E com Jairo também não foi diferente. E ao longo da vida, ao longo da nossa vida, nós vamos enfrentar momentos difíceis. Momentos em que a nossa fé, ela vai ser desafiada. Momento em que nós vamos achar que a nossa esperança, ela já não existe mais. E eu acredito que assim estava Jairo, numa angústia, também numa tristeza,
num desespero. E aí ele decide buscar ajuda. Ele decide buscar a ajuda de Jesus. Essa decisão que Jairo tomou foi uma decisão muito corajosa. Exigiu dele muita coragem, porque muitos daqueles que estavam com ele, muitos dos seus colegas, líderes de outras sinagogas, eram em oposição a Jesus. Jairo teve que tomar uma decisão muito importante na vida dele, naquele momento. E ele tomou essa decisão. O amor pela sua filha o fez mover. O amor pela sua filha o fez superar esse medo, superar essas circunstâncias daqueles que estavam ao redor dele. E ele buscou aquele que ele acreditava ser a única esperança, que era Jesus Cristo. A única esperança de vida para a sua filha, a única esperança de vida para aquela menina. Os ensinos para hoje, para as nossas vidas, e o que eu quero me atentar é sobre fé, esperança e autoridade de Jesus. Fé, esperança e autoridade de Jesus. O que nós lemos, esse trecho que nós lemos da palavra do Senhor, essa narrativa, ela é marcada por 3 palavras cruciais de Jesus. 3 palavras que desafiam a realidade. 3 palavras que vão conduzir a Jairo. Essas 3 palavras conduzem Jairo e todos que estão ao seu redor e ao entendimento de como é transformador a presença de Jesus. Como é transformador estar aos pés, buscar os pés do Senhor, porque ele tinha certeza que o Senhor tem algo para restaurar na vida dele. Ele tinha aquela certeza, ele sabia que Jesus poderia agir. E essa confiança no poder que somente Jesus tem é para restaurar o que havia se perdido. Versículo de número 36. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus declara isso para Jairo, depois que Jairo recebe a notícia que a sua filha tinha falecido. Os principais da sinagoga chegaram a Jairo e disseram para ele: olha, não precisa mais incomodar o mestre. A tua filha já morreu. Não precisa mais incomodar Jesus. Não tem mais jeito. A sua filha está morta. Jairo recebe essa notícia e a fé de Jairo naquele momento foi testada. Ao profundo, ao mais alto nível foi testada a fé de Jairo. Ele recebeu uma notícia que não, com certeza, naquele momento, até para aqueles que estavam, não tinha como reverter. Era uma notícia que não teria como mudar. A sua filha está morta. Mas imediatamente Jesus se vira para ele e fala: não temas, crê somente. Não tema, crê somente. Jesus convida a Jairo para um nível, para renovar a sua confiança, não nas circunstâncias, mas na pessoa em que ele buscou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O convite de Jesus naquele momento para Jairo era para se esquecer das pessoas que estavam ali e confiar nele. Jesus o chama para uma fé inabalável, uma fé que vai transcender a lógica, transcende o medo da morte. Essa história de Jairo, ela vai refletir em um dilema que nós temos no dia a dia. Em meio a uma notícia triste, em meio a uma adversidade, o que eu escolho? Ter fé ou desistir? Em meio a uma adversidade,
Em meio a uma dificuldade, o que eu escolho? Desistir ou continuar confiando em Deus? Josué recebeu essa palavra. Josué estava num momento difícil. Josué estava num momento de luto. E Deus vira para ele e fala: não temas, seja forte, corajoso, eu sou contigo. Isaías, no capítulo de número 41, versículo de número 10, Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. E aqui eu entendo que, ao invés de um convite, Jesus está reafirmando para Jairo: não temas, eu sou contigo. O meu amor é um amor de cuidado com a sua vida e com os seus. A afirmação de Jesus, ela passa de um convite. As palavras de Jesus, elas passam de um convite para uma reafirmação: não temas, eu sou contigo. É o que nós podemos traduzir o que o Senhor disse a Jairo. Jesus pede que Jairo confie, porque Ele está no controle. Fique tranquilo, Jairo, eu estou no controle. Não escute o que essas pessoas estão dizendo. Não temas, crê somente, eu estou no controle. Eu quero ser boca de Deus essa noite para a sua vida e dizer que o Senhor está falando isso para você essa noite. Não temas, eu estou no controle. Não temas, apenas confie em mim. Para Jairo, essa palavra exigiu um nível de fé. Para Jairo, essa palavra exigiu um nível de fé. Ele estava desesperado. Ele poderia ter cedido. Ele poderia ter falado para Jesus: não, Jesus, deixa isso para lá. Ela já está morta mesmo. Mas como ele, nós somos convidados essa noite a nos lembrar da voz de Deus, dizendo: não temas, crê somente, eu sou contigo, eu estou no controle, porque o Senhor está conosco. Mesmo que pareça tarde demais, Ele está conosco. Mesmo que pareça que não vai dar mais tempo, Ele está conosco. Mesmo que pareça que está perdido, Ele está conosco. Somos constantemente desafiados. Constantemente desafiados. Porque nós temos constantemente notícias, situações que parece que é o fim, que parece que acabou. E nós precisamos escolher acreditar no poder de Deus. Essa palavra de Deus para nós é um lembrete. Mesmo nas situações mais difíceis, devemos escolher a fé ao invés do medo. O Senhor está nos chamando essa noite a manter a nossa confiança nele, sabendo que Ele é fiel, sabendo que Ele vai nos sustentar nos momentos, nos tempos de incerteza. Quanto mais, quando tudo ao nosso redor parece que vai cair, vem Jesus e diz: não temas, eu sou contigo. Não temas, crê somente. Que nós possamos ouvir essa palavra, responder com uma fé firme, confiando que Jesus é a nossa segurança, é a nossa esperança e o nosso socorro bem presente. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo de número 39. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas... essa aí ela está dormindo mesmo. Vamos lá. A menina não está morta, mas... agora ela acho que acordou. Pelo menos tentou acordar. A menina não está morta, mas dorme. Jesus chega na casa de Jairo. Jesus encontra um ambiente de desespero, um ambiente de luto. Todos que estavam ali já aceitavam o que tinha acontecido com a menina. Todos que estavam ali naquele ambiente já aceitavam o que estava acontecendo, a morte da menina.
E havia gente ali profissional para chorar. Havia gente ali profissional. E a gente sabe que tem, né? Uns profissionais aí que aumentam ainda mais a sua tristeza. Ao invés de te ajudar, ela aumenta ainda mais a sua tristeza. Aumenta ainda mais o seu desespero. E naquela casa tinha pessoas profissionais ali para aumentar o desespero, para aumentar a tristeza. Mas Jesus declara algo que para eles ali naquele momento parecia um absurdo. Naquele momento que Jesus declara para eles, inclusive a palavra diz que eles riram de Jesus, porque para eles era um absurdo, para quem estava ali ao redor. A menina não está morta, mas dorme. Essa frase de Jesus, essa expressão de Jesus nos desafia a nossa visão sobre vida e sobre a morte. Não apenas traz essa perspectiva, essa visão diferente, mas também redefine o que é morte. Porque para o Senhor, mostrando que para Ele a morte não é o fim definitivo. A palavra da morte não é a última. A palavra da morte não é a última. A última palavra é a do Senhor. Para os que confiam em Jesus, esse desespero, a morte, ela não tem a última palavra. Ela nunca terá a última palavra. A palavra do Senhor é a nossa palavra de esperança. A última palavra quem tem é o Senhor. E quantas vezes nós nos deparamos com as nossas coisas, com os nossos planos, os nossos desejos, e nós mesmos matamos o nosso plano, matamos os nossos desejos, matamos algo que ainda vai crescer. Aquela menina ainda iria crescer. Naquele momento, para todos, ela estava morta. Mas para o Senhor, era uma oportunidade para reverter e transformar uma realidade. Reverter e transformar uma realidade. Assim como nós, quando ouvimos notícia que parece que é o fim, quando ouvimos notícias que parece que não vai dar mais tempo, o Senhor vem com essa palavra. O Senhor vem com essa esperança em nossas vidas. Quantas vezes nós em nosso dia a dia, e como eu disse, os nossos planos, os nossos desejos, nós já consideramos como mortos. Nem nós mesmos acreditamos mais. E aí vem alguém, não, seja forte, tenha coragem, continue, persista. E você ainda mais mata esse desejo, mata esse plano, mata esse projeto. Quantas vezes nós fazemos isso? Tirando a nossa esperança. Mas Jesus está nos ensinando essa noite a ter uma visão de esperança renovada. Ele está liberando para nós essa noite uma visão renovada, uma visão de esperança renovada sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Porque da nossa perspectiva, sim, a menina está morta, o plano está morto, mas para Jesus não. É uma oportunidade de transformação, é uma oportunidade de mudar a realidade, é uma oportunidade de mostrar que se você confiar, as coisas irão acontecer. Que nós possamos ter esses olhos da fé para ver essas possibilidades, porque o mundo está enxergando o fim. O mundo enxerga o fim. Naquela casa, aquelas pessoas já enxergavam o fim. A menina está morta. A tristeza, o desespero, nem mais tem, só tristeza. Porque eles sabiam, naquele momento, na visão deles, o que havia acontecido. Mas a perspectiva de Jesus, os olhos de fé,
para ver as possibilidades, é o Senhor que está liberando para nós essa noite. É o Senhor que está liberando para nós essa noite as possibilidades onde o mundo só enxerga a morte. Nós, como igreja, somos chamados a enxergar a esperança em Jesus Cristo. Quem acredita nessa palavra, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que parar de decretar fim de algo em nossas vidas. Temos que parar de considerar as nossas perspectivas. Temos que começar a considerar a perspectiva de Deus. O que Jesus está nos convidando essa noite, a olhar para as situações com a visão dele, com uma nova visão. É essa nova visão que vai fazer com que a gente aprenda que aquela situação é para glorificar o nome dele. Que aquela situação, ele tem o poder para reverter. Que aquela situação onde todos acham que está morto, em Jesus Cristo há vida. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós cremos, Pai, cremos que em Ti há vida, Senhor. Porque a Tua palavra diz que em um Senhor é vida, vida em abundância. E é esta visão que o Senhor está liberando para nós essa noite. Para que nós possamos, aonde há morte, enxergar vida. Aonde há desespero, Pai, enxergar vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo de número 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: levanta-te. Jesus toma a menina pela mão e ordena para ela: levante. Jesus toma pela mão e ordena para ela: levante. Mas não é só uma ordem, não são só palavras. Jesus aqui está expressando compaixão e amor, exercendo a sua autoridade. Jesus está expressando compaixão e amor. Jesus naquele momento ele não está realizando um grande espetáculo. É a sua voz e o seu toque. É suficiente. Se você tivesse entendido, você tinha dado glória a Deus. Nesse momento aqui, Jesus, compaixão e amor. Ele não faz um grande espetáculo. É a sua voz e o seu toque. É a sua voz e o seu toque. Isso faz com que a menina levante. O seu toque e a sua voz é o suficiente para que a menina se tornasse a ficar de pé. A sua voz e o seu toque. Autoridade. Aqui Jesus está demonstrando a autoridade sobre a morte. Jesus está mostrando a autoridade e seu imenso amor pelas pessoas. Quando ele diz: Talita cumi, levante-se, estamos diante de uma manifestação do seu poder. Quando Jesus traz a menina de volta, ele não só traz ela de volta, mas como ele restaura completamente. Ele só não traz de volta, mas como ele restaura completamente. Tem algo hoje na sua vida que parece estar morto, em Jesus há vida. Tem algo na sua vida hoje que parece que está morto, ele só não vai levantar, mas vai restaurar. Ele não vai só colocar de pé, mas ele vai restaurar. Para Jairo, para a menina e todos que estavam ali presentes, eles participaram desse milagre. Eles tiveram a oportunidade de participar desse milagre. Testemunho vivo da autoridade de Deus. Em situação de total desesperança. E é assim que o Senhor age. Em um momento de total desesperança, Jesus nos oferece o mesmo toque. Jesus nos oferece a mesma voz. Jesus nos oferece a mesma presença. É nessas situações. É nessa situação
de desesperança, Jesus nos oferece a sua presença. João capítulo 5, versículo de número 25, está escrito assim, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Esse poder é uma realidade que está disponível para nós. Conseguem entender isso? Esse poder está disponível para nós, mas nós precisamos acessar. Assim como Jairo acessou. Jairo passou, eu acredito que ele tenha passado por muitas barreiras no começo do texto para ir até Jesus. A Bíblia não diz, mas eu acredito que alguns ainda disseram para ele, cara, você está doido, você vai procurar Jesus, a gente está querendo prender ele, a gente está querendo acabar com ele, e você está indo lá buscar ele, você está indo buscar a sua presença. Jairo, você não está batendo muito bem? A Bíblia não diz isso, mas eu acredito que tenha acontecido isso. Mas Jairo venceu as adversidades, venceu quem era contra, para experimentar essa presença, para que através da vida da filha pudesse experimentar esse milagre, pudesse participar desse milagre. Jesus restaura as nossas forças. A sua mão estendida está pronta para nos erguer. Assim como Pedro andando pelas águas. É tu mesmo, Senhor? É, Pedrão, bora, vem. Exerce a tua fé, vem. Então se é tu mesmo, eu vou. E ele começa a andar. E a Bíblia vai dizer que um vento forte aconteceu. E ele tira os olhos de Jesus e começa a focar no problema, começa a focar no vento. E o que acontece? Ele começa a afundar. E quem estende a mão? Oh, aleluia! Quem estende a mão? É essa mão que está estendida para poder te levantar, para poder te erguer. É essa mão que está estendida para nós essa noite. É esta possibilidade que o Senhor está nos dando essa noite. É essa verdade que nós devemos nos lembrar quando estivermos em situações difíceis. A gente precisa saber que é o Senhor, que é Jesus, que ainda está nos chamando para levantar. Essa é a palavra de vida. Há uma porta aberta, há uma chave, sim, mas há a presença de Deus, que é muito maior do que qualquer porta, do que qualquer chave. Na verdade, a Bíblia diz que Ele é a porta. Ele é a porta. Está disponível para nós. Em situações difíceis, é o Senhor que está nos chamando para levantar. Ele que é a nossa fonte da restauração. Eu quero ser boca de Deus essa noite para a sua vida. Eu quero liberar algo. Eu quero liberar essa confiança de que não importa quão profunda seja a tua situação, não importa quão difícil seja a tua situação, tenha certeza que Jesus está pronto para te levantar. Jesus está pronto para te puxar. Jesus está pronto para restaurar o que havia se perdido. Jesus está pronto para dar vida no que estava morto. Aleluia. E Ele continua nos chamando. O Senhor continua a nos chamar. Ele vê as nossas dores. Ele vê os nossos medos. Ele vê as nossas dificuldades. Ele enxerga. Ele vê o nosso desânimo. Mas Ele estende a mão. Ele enxerga e estende a mão. Ele ainda é a nossa restauração. Essa palavra para nós é uma promessa viva, que é Ele que nos toca, é Ele que nos chama, é a voz dEle que faz com que essa desesperança renasça novamente uma esperança no Senhor. É Ele que nos está nos chamando.
essa noite. É Ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos receber essa palavra e com corações abertos entender essa situação difícil e não lutar contra essa ação, não sozinho. Tenha certeza que a mão do Senhor, ela está pronta para te levantar. Tenha certeza que a autoridade de Jesus está pronta para te ajudar nesse momento difícil. Tenha certeza que onde hoje parece estar morto, entregue nas mãos do Senhor, porque Ele vai restaurar, Ele vai trazer novamente a vida, Ele vai dizer: levante-se, levanta. Que nós possamos responder a esse chamado do Senhor, permitir que Ele nos levante, permitir que Ele nos restaure, para viver segundo o seu propósito. E quando nós ouvimos o Senhor, Talita Cumi, levante-se, nós levantemos e seguimos com a sua voz e com coragem. Aleluia. Fique de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu já vou encerrar. A gente vai cantar um louvor, vai adorar o Senhor e vamos orar juntos por essa palavra. Porque tudo que é liberado nos céus, nós precisamos selar com oração. Tudo que é liberado dos céus para as nossas vidas é a oração que sela. Então nós vamos sim, nós vamos orar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A família de Jairo e a sua família experimentaram essa transformação. Eles experimentaram uma transformação que só é possível em Jesus. Essa transformação só é possível com a fé em Jesus. Suas palavras, as suas ações. O que Jairo fez não trouxe somente a vida da menina de volta. O que através da vida de Jairo, Jesus fez, não foi só trazer a vida da menina de volta, mas houve uma restauração naquela família. Houve uma restauração da esperança, de uma confiança em Deus. E nas nossas vidas nós também precisamos enfrentar esses momentos de morte. Precisamos enfrentar esses momentos de dificuldade. Nós precisamos enfrentar esses momentos de sonhos, projetos, saúde. Mas Jesus está nos convidando a ouvir as suas palavras. Jesus está nos convidando a lembrar que a última palavra é dele. Jesus está nos lembrando que a sua autoridade, ela não tem limites. Jesus está nos lembrando que a sua compaixão vai nos alcançar em qualquer situação. Qualquer situação. Hoje nós somos chamados a escolher ouvir. Escolher ouvir as palavras do Senhor. Escolher confiar que Ele é capaz. Escolher confiar que Ele é capaz sim de trazer à vida tudo que parecia estar perdido. Paulo, ele escreve assim a Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 37. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por daquele que nos amou. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso poder. E é com Ele seremos. É com Ele que nós conseguiremos ultrapassar essas barreiras. É com Ele, é com a sua voz, é com o seu toque, é com a sua presença. Quando tudo parecer que está perdido,
Quando você sair por essas portas hoje e amanhã talvez pareça que tudo ainda está perdido, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Quando a gente entrega a nossa dificuldade ao Senhor, quando a gente entrega as situações difíceis, as notícias difíceis ao Senhor, a gente pode ter a certeza que a sua palavra é uma palavra de vida, a sua palavra é uma palavra de restauração, a sua palavra sim é uma palavra de poder. E a gente precisa entregar todas as áreas das nossas vidas ao Senhor. Todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos nos entregar inteiro ao Senhor. Que essa palavra de hoje possa nos inspirar. Uma inspiração para acreditar e viver com esperança. E viver confiando. E viver sabendo que a autoridade de Jesus está sobre todas as coisas. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.